Eu queria falar essa palavra especialmente para os pastores nessa noite. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos os problemas, diante da depressão do inimigo, diante dos ataques espirituais, eu falo para você nessa noite que Deus, Ele queimou essa palavra no meu coração, que Deus, Ele deixa bem claro: não se preocupe. Sabe por quê? Deus, Ele vai estar sempre com vocês. Deus, Ele vai fortalecer vocês. Diante ao medo, diante à dificuldade, não se preocupe. Sabe por quê? Deus vai estar com vocês. Amém? E Deus, Ele determina, Deus, Ele fala para Josué que Josué, ele tem que ir. Mas só que o momento, Deus, Ele fala assim: vai, eu te capacito, eu te fortaleço. No momento de dificuldade, no momento de tempestade, eu te fortaleço. Eu estou com vocês. Amém? O pastor Júnior entendeu que a glória de Deus sendo manifestada, entendeu a necessidade de que, reconhecendo e abandonar os seus pecados, tendo o desejo imenso de atender à vontade de Deus, para que vida seja transformada. Então, o que devemos prevalecer não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Não a nosso querer, mas sim o querer de Deus. Feliz dia do pastor. Companheira, e hoje em dia, esses pastores são uma bênção na nossa vida. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Nosso pastor Júnior, a nossa pastora Rose. Eles são uma bênção na nossa vida. Então, irmãos, eu assim, quando eu li Jeremias, eu dei que, assim, liguei uma coisa a outra. Jeremias sofreu, Jeremias foi preso, mas ele levava a palavra. O nosso pastor já sofreu, né? Passou por dificuldades, passou uma vida, né? Não vou falar porque só ele sabe, mas ele leva a palavra. Ele é uma pessoa abençoada. Então, Deus, quando levanta uma pessoa, capacita. Ele diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vai passar por luta, não vai passar por tribulações, porque nós vamos sim passar por lutas, por tribulações, mas Deus está conosco, Deus está no nosso lado, o Espírito do Santo de Deus habita em nós, Ele está vivo aqui dentro, então Ele nos protege. Né? Nós vamos passar sim por tribulações. Eu já passei por muita tribulação, o pastor já passou, nós passamos até hoje por tribulações, mas sabemos que Deus está lá em cima. Não parabenizar os nossos pastores, né, pelo dia de hoje, né, e que Jesus continue abençoando a cada dia, e que as tribulações vão vir, mas Deus está na frente, Deus é conosco, né, e a gente vence, em nome de Jesus. Através da pastora Rose, através do pastor Júnior, eu aprendi muita coisa. E antigamente, o pastor sabe, o tanto que eu sou aquela coisa de, ai, pastor, mas isso, aquilo. E eu, nossa, mas eu chego em casa, o pastor vai lá e dá uma, e eu penso assim, não, mas será que o pastor está certo? Quando eu paro para investigar um negócio, eu falo, não, o pastor está certo. O pastor está certo. É uma pessoa jovem, mas tem a cabeça de um ancião. É aquela coisa assim, aquela palavra assim que a gente fez, doeu. Ele sabe. Quem está aqui na sexta-feira, ele sabe, né? Mas, menina, quando eu fui parar para pensar, eu falei, o pastor estava certo. O pastor, por mais que ele seja duro, às vezes, com os irmãos, por mais que, às vezes, ele seja um pouquinho grosso, mas é aquela verdade, que quando a gente... ele é bem, sabe? Eu choro aqui sexta-feira, aqui, mas é muito bom, sabe? É bom a gente não ser enganado. Muitas vezes eu ficava assim, gente, mas o pastor está certo. Nossa, mas ele foi tão grosso, tão rude. Me fez até chorar aqui várias vezes aqui. Mas quando eu parei para pensar, cara, ele está certo, ele não me enganou. Ele não muda a palavra de Deus para poder agradar ninguém. Mas isso que Deus quer, Deus quer que ninguém mude. Então, quando o pastor vem aí e fala, irmão, não é assim. Aceita. Fica lá no seu cantinho e pensa, será que está certo? Está certo. Quando vocês pensarem que sim, ele está certo. Não é puxando o saco, mas já puxando um pouquinho, tá certo, e eu quero agradecer muito a Deus por vocês, tá? Por sempre estar abençoando a minha família, meu filho,
está sempre cuidando da gente com tanto amor. Feliz dia do pastor quadrangular. E eu vou passar aqui para o meu amor, minha pastora. Está aqui para você. Com carinho. Queridos, não é fácil, como a Natália mencionou, não é fácil a vida de um pastor. Mas você escolheu, antes de nós escolhermos estar aqui, o Senhor já tinha nos escolhido. Eu nunca falei para o Senhor, eu quero ser pastora. Eu nunca falei. E todas as vezes, quem nos conhece aqui, tem mais intimidade com a gente, sabe que todas as vezes que o pastor falava, se o superintendente, quando nós morávamos em Americana, se o superintendente me der uma igreja, eu vou. Eu falava, você vai sozinho, porque eu não vou estar com você. Eu atrasei o ministério dele, em certo ponto, digamos assim, porque a palavra de Deus fala que tudo acontece na hora e no tempo dele. Mas assim, ao meu entender, eu acabei atrasando, por quê? Porque eu não queria. Eu era desobediente a isso. E quando eu fui desobediente a isso, nós sofremos consequências. E hoje nós estamos aqui porque nós aceitamos. No dia que ele foi chamado para ser pastor dessa igreja, ele me perguntou, você aceita se você quiser? Se você não quiser, não tem problema. Mas Deus já vinha trabalhando na minha vida há uns 2 anos atrás, antes disso, né? Antes da gente ser levantado como pastores. De igreja são 20 anos, mais de 20, né? São 22 de casado, então são 22. Creio que hoje o que nós podemos deixar para o pastor, a liderança, deixou isso claro, né? Como diz, que ele continue, que ele avance, que ele prossiga. E eu creio que através dessas palavras vocês vão estar juntos, né? Porque vocês são coluna na igreja. E os demais irmãos, eu creio que se eles estão conosco desde o começo, não é porque nós somos bons, é porque Deus está na sua vida e Deus está nessa igreja, Deus se faz presente na vida do anjo da igreja. Amém?